Pessoal, beleza? Nós estamos aqui com mais um episódio do nosso Minas Agro Podcast, né? Esse canal no YouTube que nós criamos aqui para poder falar das coisas do agro, de Betim, região, de Minas e também do Brasil. Hoje nós estamos tendo a felicidade de trazer aqui o pessoal do ATG, né? Da cadeia do corte, aqui do Sindicato dos Produtores Rurais de Betim, em parceria com o Sistema FAENG-Senar, a qual eu, como presidente aqui do Sindicato dos Produtores Rurais de Betim, já faço um agradecimento, né? Todas essas iniciativas que a gente tem conseguido trazer aqui para o sindicato, para os produtores de Betim e região, tem tido total apoio do Sistema FAENG-Senar, através do nosso presidente Antônio de Salvo, o superintendente-geral do Senar, o Celso. Então, já queria agradecer essa parceria que o Sistema FAENG-Senar tem com o Sindicato de Betim, com todos os sindicatos aqui de Minas Gerais, e queria agradecer aqui os convidados, né? Nós estamos aqui com o Jonas, que é o titular da Fazenda Água Viva e do confinamento Prime Ranch. Estamos aqui com meu amigo Tony, da Fazenda Serrinha, gerente da Fazenda Serrinha, e aqui com a nossa técnica responsável aqui do nosso ATG, do gado de corte, da cadeia de corte, a médica veterinária, a doutora Bianca. Bianca, primeiras damas, né? Vou passar para todo mundo fazer aqui a sua abertura e cumprimentar todo mundo. Bianca, obrigado por estar aqui com a gente, dividindo aí esse trabalho que nós estamos aqui executando, né, a várias mãos na cadeia de corte. Obrigado aí por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre a bovinocultura de corte. Meu nome é Bianca, eu sou médica veterinária e assumi o ATG de corte aqui em Betim em novembro. A gente começou os trabalhos em novembro, já fizemos 3 visitas em 30 fazendas. Hoje a gente já está com 30 fazendas ativas. Que bacana. O pessoal acha que Betim, e aqui a região próxima de Betim, não tem fazenda de corte, né? Sim. Aliás, o pessoal não acha que tem fazenda, né? Eu lembro que na primeira semana do produtor rural, a gente tem aqui, Jonas, a semana do produtor rural, não sei se você... O Tony sabe, o Tony inclusive esteve lá, né? Nós já fizemos a primeira, o ano retrasado, a segunda, ano passado, e graças a Deus, se Deus quiser, vamos fazer a terceira esse ano. Inclusive, concurso voltado para a área de corte, né? Que todos os técnicos estão indicando ali a demanda que vocês estão passando, mas quando a gente fez a primeira, a gente teve a felicidade de receber aqui o nosso presidente, o Antônio de Salvo, presidente do Sistema FAENG-Senar. Ele olhou assim e falou: Gleice, a gente passa ali pela 381 e não imagina que vocês têm produtor rural. Falei: presidente, tem. Betim é uma cidade, em termos de extensão territorial, é maior do que Belo Horizonte, né? Em termos de extensão territorial, a cidade de Betim é maior do que Belo Horizonte e bem maior do que Contagem. Né? A capital é muito grande e Betim ainda é maior. Então, a gente tem ainda uma faixa rural muito grande, né? Tem ponta a ponta de Betim na área rural que está mais de 40 quilômetros, está 30 e tantos quilômetros. Então, isso faz com que Betim ainda tenha uma área rural grande. Inclusive, nós temos 30 propriedades dentro do ATG e tem propriedade de corte que ficou de fora. Sim. Né? Ou porque o titular da propriedade não quis entrar, ou entrar, ou porque, infelizmente, também são só 30, a gente não poderia colocar mais. Tony, queria te agradecer por estar aqui, né? Você poder fazer suas considerações iniciais aí e cumprimentar quem está nos assistindo, meu amigo. O Tony é o gerente da Fazenda Serrinha, essa fazenda extremamente tradicional que tem aqui em Betim. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Gleice, ao Alexandre, presidente da cooperativa, e toda a equipe ATG pelo apoio e pelo empenho que eles estão dando aos produtores rurais para que eles obtenham êxito em suas atividades. E, em segundo lugar, a Fazenda Serrinha hoje é uma fazenda que explora a pecuária de corte intensivamente. A gente usa muitas pastagens adubadas e temos pastagem de braquiarão, tifton, braquiária de cumbis, usiziense e várias outras pastagens. E o rebanho nosso diminuiu um pouco, porque nós tivemos desapropriação de 180 hectares para o aeroporto. Para o aeroporto, né? No tempo que antes da desapropriação, lá chegou a ter quantas cabeças, Tony? Lá chegou a ter, nós trabalhamos mais com 550 cabeças. Que bacana. Antes da desapropriação. Hoje nós estamos trabalhando com 280 e poucas cabeças. Que bacana, que bacana. Lá, hoje vocês estão com Nelore, né? Não, lá hoje o rebanho nosso é todo 100% mestiço. Mestiço. Mas no passado vocês trabalhavam com Nelore leiteiro e Nelore leiteiro. Que você nós tivemos várias atividades lá. Nós tivemos Nelore leiteiro, que foi uma invenção do Dr. Gabriel,
Nelore, mas quem está nos assistindo aí, pessoal, não é história de pescador, não. Eu falo isso porque o pessoal da raça Jess, né, quem me conhece sabe, quem não conhece, não custa falar, eu sou pecuarista também, só que eu sou da área do leite, sou criador da raça Jess, já Solano, e atualmente eu ocupo também a cadeira de presidente lá da nossa Associação dos Criadores de Gado Jess de Minas Gerais, nossa Jess Minas, né? Um abraço para os criadores da raça Jess aí. E o pessoal já contou dessa história para mim. O Gleison Betinho teve uma fazenda que fez o Nelore leiteiro, e o pessoal fala dessa história. Difícil de achar, né? Difícil de achar, mas o pessoal fez. Nós trabalhamos lá com o Nelore leiteiro até 2005. Em 2005... E começou que ano, Tom? Começou em 79. Não, com o Nelore leiteiro. Lá na fazenda? É isso. Lá na fazenda começou em 2000. Então ficou 6 anos. 6 anos lá. Com Nelore leiteiro. Não foi pouco tempo. Não foi questão só de uma temporada, não. Aí esse gado foi transferido para o norte, para a região de Janaúba, da Colonial. E aí o doutor Gabriel resolveu levar para lá o Guzerá leiteiro, em 2005. Ah, tá. Então já teve Nelore e Nelore leiteiro e o Guzerá leiteiro. Aproveitando em Guzerá, nós fizemos até questão que, em homenagem à turma do corte que está aqui, nós temos um amigo nosso que lá da cooperativa, né? O Marim, que trouxe o troféu aqui, que o tio dele já ganhou, a família dele já ganhou lá da BCZ, tá até o caranguejo aí, o pessoal vai estar podendo ver aqui. Nós fizemos questão de trazer aí, eu tenho alguns do Jess lá em casa, tem do Jess Solano, né? Mas aí é de animais meus, mas tem também do pessoal do Pato Suíço lá, que levou pra gente, então a gente gosta de ter, até porque acho que quem mexe com agro, né, gosta dessas coisas, com certeza isso aqui foi fruto de muito trabalho de alguém, né? Eu acho que motivo de muito orgulho você mostrar um negócio desse, que com certeza para você poder ganhar, a gente sabe o que é, você preparar um animal, você chegar lá, expor seu animal, e seu animal ser premiado, então isso é fantástico. Mas, Tom, nós vamos falar dessa questão, claro, nós vamos falar muito da Fazenda Serrinha e como é que é o manejo lá hoje, mas nós com certeza vamos falar um pouquinho desse Nelore leiteiro. Muito, que eu tenho certeza. Eu tô curioso, com certeza. Eu tenho certeza que vai ter muita gente, inclusive quem está nos assistindo aí, pode fazer as perguntas aí que nós vamos encaminhar para o Tony, né? Acho que é até bacana o pessoal interagir com a gente aí e falar exatamente como é que foi um pouco dessa experiência, como é que foi a lactação desse Nelore leiteiro aí, porque isso aí já surgiu curiosidade, né, Jonas? Nós estamos aqui agora com o Jonas, que vai fazer sua apresentação e sua saudação. Obrigado, Jonas, por estar aqui. O Jonas é o titular lá da Fazenda Água Viva e do confinamento Prime Rancho. Então você faz o ciclo completo, né, Jonas? Isso. Gleice, primeiramente te agradecer a Bianca pelo convite. E parabenizar também o trabalho fantástico que vocês estão fazendo através do sindicato, através da COP Betinho, Alexandre, né? É um grande parceiro aí. E agradecer também aqui ao vivo, né? Ao João Pedro, né? Graças a Deus e é graças a ele que me indicou. A gente somos amigos aí de longa data, né? Doutor João Pedro Lasmar. João Pedro Lasmar, muito obrigado, um abraço para você. E não tenho família, né? da Agro, começando agora, né? E é um privilégio poder compartilhar assim, um pouco do conhecimento que eu tenho. Claro que, como investidor, empresário, a gente não entra no ramo sem muito estudo, né? Sem buscar informações. Visitei muitas fazendas, visitei muitos confinamentos para entender o processo, para conhecer como que faz. Claro que 70% é prática, né, Gleice? Mas a gente tem que ter o conhecimento técnico também, porque hoje a nova agropecuária ela não permite erros, né? Então, principalmente gado de corte, a gente vê aí que as arrobas está sempre aumentando, está tendo essa variável muito grande. Os desafios, né, Jonas? Muitos desafios. Porque, assim, o agro é uma empresa, né? Você é empresário, investidor, é uma empresa a céu aberto. Sim. E tendo que lidar com as intempéries do tempo. Exatamente. Né? Então, é exatamente isso. E determinada situação, o produtor rural ele enterra R$1 milhão no chão e fica rezando para chover. Essa frase não é nem minha, não, é do Thales, secretário de Agricultura, que um dia ele falou isso, eu escutei e falei, cara, ele tem que estar coberto de razão. Sim. O produtor rural é a única atividade no mundo que o cara enterra R$1 milhão e fica rezando para chover. E tem gente já me completando, Gleice. E tem que chover no tempo certo e na quantidade certa. Porque se chover na hora errada e se chover a mais ou a menos, a gente ainda tem problema. É verdade. Exatamente. Mas, Jonas, muito bacana estar recebendo aqui. A gente vê que o agro ele abre todas as portas, não só para quem já tem família no agro,
Eu costumo falar que eu sou de uma sucessão familiar no agro que deu muito errado, mas muito errado, porque meu avô, né, o pai da minha mãe, a minha origem do agro é da origem do centro-oeste de Minas, de Formiga, a família da minha mãe é toda de lá, e aí meus tios têm propriedade rural, meu avô tinha fazenda, e meu avô teve muitos filhos, casou 3 vezes, meu avô teve 24 filhos, minha mãe é a filha do terceiro casamento da minha avó, do meu avô com a minha avó, e dos 24 filhos do meu avô, só teve 3 que foram mexer na área rural. São 3 que tiveram fazenda. 4. Então, quer dizer, 20 não quiseram mexer com nada. 4 tiveram fazenda e ainda tem fazenda lá em Formiga. 2 ainda estão na atividade. Agora, dos netos do meu avô, que aí imagina, se ele teve 24 filhos, imagina a quantidade de netos que o velho teve. Foi muito, hein? Né? Foi muito. Dos netos do meu avô, você tem basicamente que mexe 3. Que é eu e 2 primos meus. O resto não mexe, assim, nem passa perto de uma fazenda. São os desafiadores, né? Eu tenho tio meu que tem fazenda em Formiga, que já falou, Gleice, você já foi mais na minha fazenda do que meu filho. Né? Porque não gosta, não vai e tal. Então, eu costumo falar que eu sou de uma sucessão familiar que deu muito errado, que era para nós todos estarmos dentro das propriedades lá, tocando as propriedades em Formiga, e cada um foi seguir sua vida. Mas, como você falou, o agro abre portas para todo mundo. O agro é para todo mundo. Até para o investidor que está chegando agora, ó. Igual o Jonas falou, não tem família, mas quer investir, estou vendo que é uma possibilidade ótima de investir, né? O Brasil é um mercado consumidor de mais de 220 milhões de pessoas, o agro do Brasil ele alimenta 1/5 da população mundial, e é claro, o empresário que pensa em crescimento e vê que o agro do Brasil, Minas Gerais, pelo 2º ano consecutivo, o agro traz mais divisa, gera mais riqueza do que a mineração. Então, isso abre porta para atrair empresários que têm visão exatamente para isso. É engraçado, Gleice, que eu não tenho família tradicional, né? Mas desde pequeno sempre foi sonho. Eu sempre, desde pequeno, falei com os meus pais, olha, quando eu crescer eu quero ser pecuarista, eu quero mexer com boi, com cavalo. E eu não imaginava, eu tô com 32 anos, eu não imaginava que iria... Tô novo, não parece não, mas... Você tá novo, você tá novo. Mas tô novo. Não imaginava que com 32 anos eu iria realizar isso, né? Graças a Deus, estamos realizando. A gente tem hoje a fazenda Água Viva, que eu estou trabalhando com recria intensiva de novilhas, né? Pego novilha de... Nelore, só Nelore. De 8 a 10 arroba e faço uma recria intensiva com proteico energético, 0,3% até umas 13 arroba e termino, né? Prime Ranch, confinamento em Itatiaia-Sul, que tem toda a estrutura já pronta para terminar no coxo, né? Eu estudei e eu estou assim convicto que essa é a melhor alternativa de que estamos vendo tudo. Claro que eu posso errar, mas... o projeto também é adaptável. Exatamente. Né? Na prática não pode ser estranho. Olha, eu vi, aqui está melhor. Igual eu comecei o meu projeto lá, eu tinha certeza que meu projeto era 80%, 90% de GES, 20% de gessolando. Hoje eu já cheguei na conclusão que eu tenho que aumentar o percentual de gessolando dentro do meu projeto. Então o projeto ele vai adaptando. Sim, com certeza. E engraçado que eu comecei já com confinamento. Eu estava acabando a estrutura do confinamento. Pior, comecei assim, entre aspas, o que eles não indicam, não. Mas aí eu conheci a fazenda lá e encantei. Um pasto, assim, um tapete igual lá do senhor Toninho, que a gente passa lá na BR e vê aquele tapetão lá. Não, né? não dá muito tapete, coisa ali. Mas não. muita terra. É verdade, mas muita tem terra ainda, exposta ainda. Mas tem ainda. E aí eu falei assim, poxa vida, eu acho que é melhor eu fazer uma recria e depois levar para o confinamento, né, fazer esse ciclo, do que fazer só confinamento, porque o custo é muito alto, né? Mas a gente, com uma visão de investidor e de empresário, a gente tem o feeling assim de pensar, poxa vida, se eu estou nessa estrutura de empresário e investidor aqui, e eu sei que a gente pode trabalhar com o dinheiro do banco, já é uma oportunidade a mais. Sim. Entende? Sim. Então, foi essa via. Exatamente. Que você vê em outra atividade você não tem. Exatamente. E que é natural, tá, gente? Assim, a gente tem que deixar bem claro, a gente que é do agro, que não tem nenhum favor que o governo faz para o agro. Não mesmo. É porque é diferente da linha para a indústria, para o comércio, né? Ou até, eu acho que deveria ter muito mais para o pequeno e micro
empreendedor no Brasil, eu acho que o pequeno e microempreendedor, ele tem seus auxílios, mas deveria ter muito mais. Mas a questão do agro, do investimento do agro, por que o governo faz isso? É porque todo lugar do mundo, todos os países fazem, que é proteger o seu mercado. Você vê agora a luta que foi, demorou 20 anos, ou mais de 20 anos, para o Brasil assinar o acordo com o Mercosul. Por quê? Porque o produtor da Europa ele é extremamente subsidiado. Diferente de nós aqui no Brasil, que não temos os subsídios que eles têm na Europa. Por isso que o agro brasileiro é tão competitivo no mundo afora. Porque a gente tem, sim, tem as linhas de investimento, mas mesmo assim, a competência dos produtores brasileiros, a gente conseguiu ser extremamente competitivo em qualquer atividade do agro do mundo, né? E aí atrai empresários que têm visão, e eu acho extremamente oportuno de estar conversando com você aqui, João, e dialogando para todo mundo ver, que dá sim para você que nunca teve família no agro, investir no agro. Sim. Né? Você tem que aproveitar, igual o Jonas está falando aqui, as oportunidades. Né? Tem uma linha de financiamento diferenciada, e aí você tem que fazer a conta e entender o que você pode fazer com isso. Claro, óbvio que você tem que minimamente e dominar e trazer pessoas boas. Né? Que aí entra a parte da assessoria técnica para que o seu investimento também não se perca, correto? Com certeza, com certeza. Tudo hoje é planilhado, né? Você tem que ter tudo ali na ponta da caneta, porque um errinho, consequência pode ser grande. Joga seu investimento tudo por água abaixo. Mas nós não vamos falar muito aqui dos investimentos que você tem feito. Bianca, fala pra gente aí como é que está o cenário hoje da pecuária de corte no Brasil. Então, pegando um gancho, né, do que você falou aí sobre a competitividade do Brasil com outros países, né? Ano passado a gente conseguiu se consagrar, né, o maior exportador de carne bovina do mundo. Que ficava pau a pau ali com os Estados Unidos. Então a gente superou os Estados Unidos em volume, né? E a demanda internacional no Brasil é muito alta em si, né? A China compra muita carne nossa. Agora vai passar a União Europeia. Isso. Agora em 2026 parece que a China colocou taxas, tarifas, que pode diminuir um pouco esse volume exportado, mas, né, como você falou, a União Europeia aí está abrindo outros mercados para a gente. Então, a demanda de carne, né, internacional nossa vai continuar alta, grande. Hoje, a gente vê uma arroba subindo, né? Isso. A gente depende de regiões, mas a gente está aí com 320, regiões 340. E ano passado a gente teve muita oferta de vaca, né, para abate. E o que resultou também, né, vai estar resultando aí nesse aumento dessa arroba. A gente está vendo hoje, então, uma retenção dessas vacas, porque eles precisam fazer bezerros, então eles estão segurando essas vacas. O que vai ter uma grande oferta de bezerro, né, futuramente. Com essa grande oferta, o preço tende a cair um pouco. Então, no geral, o cenário atual da pecuária de corte no Brasil é esse. E a gente espera-se, né, que a gente tente melhorar cada vez mais, principalmente na qualidade. Na quantidade, por exemplo, a gente já superou os Estados Unidos. Agora a gente precisa focar mais na qualidade dessa carne. E o tempo, né? Exatamente. Que o Brasil tem conseguido muito, né? Com a mãe de todas as raças do corte, que é o nosso Nelore, né? Aí o pessoal lá de Uberaba, né? Da BCZ, a turma de Uberaba, que foram os prepulsores disso aqui no Brasil, dessa pressão de genética que acabou sendo hoje o Nelore. Você vê, eu tenho certeza que na época do meu avô, né? O tempo final de acabamento de um gado era muito maior do que nós temos hoje, né? Você vê, a conta hoje é muito precisa e você tem um tempo hoje muito menor, até por causa dessa pressão, até porque você bota um boi melhorador no seu rebanho, mas o que precisa melhorar ainda mais. Pelo menos o que o pessoal, os experts, aqui nós estamos com uma do gado de corte fala, é que o Brasil tem que parar, né, o pecuarista de corte do Brasil tem que parar de usar o gabiru. Porque ele vai literalmente comer a mesma coisa, ter trabalho da mesma coisa, só que na ponta final ele não traz literalmente o mesmo resultado do que o boi melhorador. Aí eu estou falando de todas as raças, né? Então, se você cria, e principalmente se você... Aí eu sou suspeito para falar que eu sou presidente de uma associação de raça, mas quando você tem um animal registrado, quando você compra um animal melhorador que é fruto de um trabalho genético, você não está comprando só um animal.
está comprando um pacote tecnológico que vem por trás daquele Com animal certeza. e que pode adiantar o seu projeto 3, 4, 5 anos para frente. Em compensação, quando você trabalha com uma genética ruim, você tem esse retardo aí nos seus resultados, que isso faz toda a diferença. E, Bianca, quais são hoje, na prática aí, você acabou de falar alguns dos desafios, mas quais são os maiores desafios enfrentados hoje por pecuarista de corte no Brasil, na sua opinião? Então, o pecuarista, o produtor, né, hoje em dia, ele enfrenta desafios desde o clima, manejo até a gestão, né? Então, a gente depende muito do clima, igual, por exemplo, ano passado, novembro não choveu, as pastagens atrasaram. Então, isso influencia muito na rentabilidade de uma fazenda de corte, porque a pastagem ela é o volumoso mais barato que a gente tem, então a gente tem que aproveitar isso. E o boi no Brasil é considerado boi verde, né? Isso. O pessoal fala, é o boi criado da pasta e é Sim, isso. é diferencial, né? É o diferencial. O ciclo que era para durar 6 meses vai durar 4, né? Exatamente. Porque atrasou 2 meses da chuva aí. Agora que os Exatamente. pastos estão começando a sair. Mas está chovendo bem, né, Tony? Graças a Deus. Pelo menos aqui na nossa região. Graças a Deus. A chuva que faltou em dezembro está chovendo vindo bem toda em agora. janeiro e fevereiro. O pessoal Agora, que está nos assistindo aí pode até falar se na sua região está chovendo bem. Aqui, na região de Betim, nas cidades Graças em volta a aqui Deus. do Médio Paropeba, tem dia aqui que está batendo com 30, 40, 50 milímetros. Eu falei, gente, e chovendo bem. Eu acho assim, houve um atraso, por exemplo, quem cria pasto, o pasto não está pronto ainda. A proteína, o índice de proteína está baixo. Vai estar a partir de final de fevereiro, março. Agora, ao passo que se tivesse chovido mais cedo, por exemplo, novembro, a gente já vendia boi no final de dezembro. O que já aconteceu com a gente muito nas fazendas serrinhas. Vender boi Natal ou antes do Natal ou entre Natal e a virada. Você pega o preço melhor. Exatamente. Pode concluir mesmo. Um grande desafio, né, voltando aí na pastagem, geralmente não tem muito manejo de pastagens. Então, o pessoal não respeita muito, por exemplo, a altura de entrada, a altura de saída, taxa de lotação, e essa falta desse manejo pode prejudicar muito e trazer muitos desafios para o produtor. E aí, às vezes, nisso aí, às vezes, que entra assistência técnica do ATG. Exatamente. A gente trabalha muito nisso, sabe? Eu falo que a fazenda ela tem que ser sustentável. E a sustentabilidade, ela vem de um tripé, né? A fazenda ela tem que ser economicamente viável, ela tem que ser socialmente justa e ela tem que ser ecologicamente correta. Se um desse tripé não estiver funcionando, nenhum dos outros vai estar. É um conjunto que tem que andar junto. Então, quando a gente faz o manejo de pastagem, a gente entra também na nutrição, na suplementação. Porque, às vezes, o produtor ele pensa, o meu gado tá fraco, eu vou suplementar esse animal. Só que suplementa com um proteinado 45%. O proteinado 45% vai fazer o animal comer mais. E você não tem aquela oferta de pastagem. Então, seu animal vai emagrecer. Outro desafio para o produtor. Manejo sanitário. O produtor, hoje, ele não está tão preparado ainda para a prevenção de doenças. A gente trata muito doenças. Aí me dá um parênteses. Aí eu acho que nós estamos aqui com a turma do corte e eu estou aqui do leite. Aí, gente, estou falando do modo geral, né? Agora, a gente está tendo contato, inclusive, com as outras cadeias, eu tive contato com o pessoal da avicultura, né? Estou tendo contato, nós temos também uma ATG da avicultura, fizemos um simpósio, veio mais de 100 avicultores aqui, de postura. Diferente, né? Nós, como a Bianca está falando aqui, eu percebo isso muito na nossa atividade, inclusive com os criadores lá que eu tenho amizade, minha turma do GES e os demais criadores que a gente conversa. Claro que tem as suas exceções, tem gente que consegue fazer um trabalho mais apurado, mas geralmente o pecuarista ele é mais corretivo, né? Ele atua na hora que vem o problema e tenta sanar aquele problema vem primeiro. É isso, mais rápido possível. Isso. Né? Então, o gato está dando isso aqui, a gente vai por aqui. Se você vê como é que é a questão do avicultor, eu fiquei impressionante. Eles são muito mais ajustados. A avicultura, e aí, o pessoal que está nos assistindo aí, que mexe com a avicultura, sabe? Lá, se adoecer uma galinha hoje, eles imediatamente, primeiro, eles agem para não adoecer. Para não adoecer. Então, eles são o tempo todo preventivos. Mas quando adoece, eles tratam imediatamente.
Porque lá não tem tempo para... Lá é o seguinte, adoeceu 5 hoje, as 5 de hoje passa a ser 50 amanhã, 300 depois da manhã e daqui 3 dias acabou. Se ele não cuidar, acabou o plantel dele. Às vezes o tempo nosso é um pouco mais flexível, então acaba deixando a gente um pouco mais nesse ponto, né? Um pouco mais elástico nessa questão. O pecuarista, muitas das vezes, aí eu estou falando no modo geral do corte de leite, ele não age tanto na prevenção, né? Às vezes ele vai exatamente sendo corretivo. Mas é uma cultura que está mudando aos poucos, né, Gleice? Os grandes produtores já têm essa cultura, né? Mas agora, igual esse programa da TIG, é excelente para os pequenos produtores. Sim. Né? Muitas das vezes não tem o conhecimento e também não tem condições de prevenir o que é necessário, né? Sim. Igual você falou, para a questão da bovinocultura. Ou às vezes não tem, Jonas, só desculpe te interromper, Imagina. o que o grande tem. Porque o grande, qualquer atividade, ele é grande. Ele traz as melhores consultorias, ele traz as empresas, ele tem o melhor medicamento. Ele está à frente, Ele está à frente. Né? Quando você pega, e aí, né, é muito louvável a questão da TIG por causa disso, porque você consegue botar um técnico à disposição dos 30 produtores, diminui o custo nisso, porque você não precisa, o produtor, quem paga isso é todos nós, né, com a nossa nota, quando sai o imposto do Senar. Então, o técnico e o custo, né, não é só o técnico, aplicativo, material didático e tudo mais que tem por trás do ATIG, o produtor não paga, é custeado pelo sistema FAENG-Senar, e isso está exatamente para o pequeno e para o médio criador, que eu acho que isso que faz a diferença. Que é o que você está falando, né, Jonas? Com certeza. Eu acho, por exemplo, que esse ATG veio para somar muito para os produtores. Eu acho que não só pequenos, mas até médios, grandes produtores. Por quê? O produtor sabe que pode acontecer aquilo e ele deixa acontecer. Às vezes precisa de orientação técnica para falar, tem que ter uma pessoa... Dá uma puxadinha de orelha, sempre é bom, né? E eu acho o seguinte, pecuária de corte, assim como a de leite também, acho que as coisas, a falha maior que tem hoje, em todo o Brasil, é 2 coisas, gestão e genética. Exatamente. Nós temos uma gestão bem abaixo. Esse é outro ponto, né? Que principalmente o pequeno e o médio, porque o grande geralmente é igual o Gleice falou, ele tem uma equipe de consultoria, né? Ele tem programas, então ele faz essa anotação das coisas e aí ele vê que perder um boi hoje por causa de uma doença que poderia ter sido vacinado é um prejuízo muito grande para ele, então ele enxerga isso, né? Então por isso que às vezes essa mentalidade está mudando primeiro nos grandes produtores por causa disso. A falta, né, de dados, de anotação, ela é muito prejudicial. Se você não anota, porque o dado não é simplesmente anotar. Você tem que ler aquele dado, entender aquele dado e daquele dado sair uma decisão. Sim. Olha, tá assim, como que a gente pode melhorar? O que eu posso fazer para isso melhorar, né? A interpretação de dados é tudo. Exatamente. Então, quem faz genoma no lugar de leite, pega o resultado do genoma e fala, nossa, minha vaca é espetacular, vai lá e coloca dentro da gaveta. Não adiantou nada por ter feito o genoma. Nada. Não adiantou nada. Então, é isso mesmo. E o ATG ajuda muito, porque às vezes a pessoa está ali na fazenda, ela está ali dentro, né, do sistema, e ela não consegue enxergar aquilo como um todo, né? E quando chega alguém de fora, que está vendo outras realidades, de outras fazendas, enxerga a fazenda como um todo, pode dar alguma solução que ajude, né? Às vezes o produtor não está enxergando ali onde pode ser o erro dele, e aí essa assistência ajuda muito nisso, né? Bacana. Tony, a Fazenda Serrinha é uma fazenda extremamente tradicional. Aqui em Betim, quantos anos, Tony, que a fazenda tem? A Fazenda Serrinha? Desde 1977. Comprou a primeira área em 1977 e foi comprando ao redor. Lá. Então, a Fazenda 77, nós estamos falando aí em 49 anos. Não é isso? Agora, 27, 49, é isso mesmo, 49 anos. Fazenda Serrinha, agora o ano que vem completa 50 anos aí. E
Você está lá tem quanto tempo, Tony? 32 anos. 32, uma vida. Eu cheguei né? lá. Uma vida, né, João? Uma vida. Qual a cidade, João? Você falou aqui para nós? 32. Você estava na cidade, você estava nascendo, o Tony já estava na atividade. O João estava nascendo, o Tony já estava na atividade. Eu cheguei lá Vou em... marcar uma visita com o Tony aqui, né? Particular com ele. Com consultoria aí, Eu cheguei lá em janeiro de 94. Que bacana. Lá era o Gi leiteiro, depois o Gi foi para Calçolândia, né? Englobou todo lá na Calçolândia e nós ficamos trabalhando com o corte. Até 2000 que entrou o Neló leiteiro. Depois do Neló leiteiro, 2006, aí nós começamos com o Guzerá leiteiro. O Guzerá leiteiro foi até 2013, porque... Vocês chegaram a ter muita premiação no Guzerá leiteiro, né? Eu lembro do leilão de liquidação seus, o pessoal, assim, os animais espetaculares. Nós levamos vaca em Uberaba, Governador Valadares, Corvelo, hoje, Pará de Minas, Belo Horizonte. Você está falando do Guzerá leiteiro, mandar até um abraço aqui para a turma do Guzerá, né? O Sr. Carlos, que era o presidente do Guzerá, hoje eles mudaram, inclusive o presidente. Nós estamos conversando tanto o Guzerá quanto o Gi, né? Um abraço para o Rodrigo Rogers, que é o presidente hoje da Associação Brasileira do Gi, e o holandês aqui, estadual de Minas, e nós do GES, conversando com o governo de Minas, exatamente para a participação do Guzerá leiteiro, do holandês, do Gi e do GES na Mega Leite, né? Porque a gente sabe do momento difícil que o produtor de leite está passando, um momento dificílimo. Muito. Né? E hoje, se a gente não tiver uma ajuda do governo de Minas, assim como o Girolando tem para realizar e participar lá da Mega Leite, as demais raças, né? As 4 outras raças que eu estou falando aqui, Gi, o Guzerá leiteiro, o holandês e o GES, somando as 4 raças, nós levamos até mais animal do que o próprio Girolando dentro da Mega Leite. Né? Então, a gente está aí pleiteando uma ajuda, né? O secretário Thales está bem atento a isso, se dispôs a ajudar, para que a gente possa também continuar contribuindo aí com a Mega Leite, que é extremamente importante. Nós estamos aqui dentro de Minas Gerais, a capital do estado, o estado que mais produz leite, então acho que tem que ter todas as raças na festa, que é praticamente a nossa festa do leite aqui de Minas hoje, uma vez que a Mega Leite veio exatamente para substituir a exposição estadual que a gente tinha aqui em Belo Horizonte. Né? E eu tenho certeza que nós vamos conseguir ser exitosos aí, e o secretário Taj de Agricultura aqui de Minas Gerais está bem atento a nos ajudar. Mas pode continuar aí. Então, em 2013, o leilão, o rebanho Guzerá leiteiro foi liquidado. Venderam o doutor Gabriel mais os filhos, resolveram. Eu lembro desse leilão de liquidação. Vender o rebanho tudo. Como eles já criavam Nelore e padrão no norte, na região de Janaúba, na Colonial, e o Giro leiteiro em Calçolândia, perto de Arcos. Então resolveram leiloar, liquidar o rebanho todo, e aí nós começamos com o corte. Bacana demais. Tem, pessoal, estamos até hoje com o corte. E tomara que continue por muitos anos. Continue. Eu queria aproveitar a oportunidade que o pessoal fica puxando minha orelha, não posso esquecer, né, de pedir ao pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando aí, que ative as notificações, siga aí o nosso canal. Nós estamos iniciando esse projeto aqui do Minas Agro Podcast, que é exatamente para trazer, né, as pessoas que fazem o agro aqui de Betim, região, de Minas e do Brasil, exatamente para a gente contar essas histórias belíssimas que a gente está vendo aqui, né? Nós já tivemos vários outros produtores de várias cadeias, autoridades, técnicos, que estão vindo aqui contribuir. Então, para que chegue em mais pessoas, para que a gente possa levar esse trabalho nosso que está indo muito bem, graças a Deus, né? Começou com um projeto nosso de divulgar as coisas do agro, que eu acho que a gente tem que ter mais vozes ainda falando sobre o nosso agro, porque faz o trabalho belíssimo no Brasil e para o mundo, né? Se hoje quem está nos assistindo aí na cidade tem a possibilidade de estar comendo, você hoje comeu de manhã, comeu à tarde, comeu à noite, se você está vestindo, isso tudo é graças ao trabalho de um produtor rural, né? Porque se não fosse o produtor rural, o trabalhador rural está lá no campo, né, batalhando, não teria comida para a cidade. Então, pedir o pessoal que assine e siga o nosso canal e ative as notificações para que a gente possa levar as vozes dos produtores mais longe e falar também dos nossos patrocinadores, né, que têm feito um trabalho fantástico de apoiar o nosso canal aqui, que é a COP Betim, que tem nos ajudado para manter o nosso canal aqui de pé, e também os sindicatos produtores rurais de Betim, em parceria com o Sistema FAENG Senar, que a gente agradece muito essa parceria. Antes de eu te perguntar aqui um pouquinho sobre esse Nelore leiteiro, eu queria perguntar para o Jonas, Jonas, qual foi um empresário indo para a atividade do agro, qual foi os maiores desafios que você enfrentou
quando você se deparou aí. E qual foi o ano que você começou, que se não me engano eu não prestei atenção, se você já falou. É muito recente, né, Gleice? Eu comecei no ano passado com a pecuária, igual eu falei. Inclusive com o confinamento. Isso, com o confinamento. Tá. Eu estava estudando, né, uma forma, porque, igual eu falei com você, além de negócio, também era paixão. Né? E eu falei, eu falo assim que eu fui graciado por Deus, que eu estou nos 2 melhores ramos, que é imóveis e o agro, né, mais voltado para a pecuária. Então eu falei assim, olha, eu vou aportar um pouco para começar a realizar esse sonho, mas não pode ser assim só por paixão. Eu não posso dar uma cartada em falso, né? Tem que ser algo que seja rentável. A paixão é boa, mas ela não paga as exatamente, contas. Exatamente, porque antes a cultura antiga da pecuária, o Gleice, o senhor Tony vai concordar comigo, era passado de geração para geração. O pessoal abraçava e ia na raça ali fazer dar certo, né? Hoje, eu já vi amigo meu, produtor, falar, o preço do leite pode falar onde é que for, mas eu morro abraçado com as minhas vacas. E hoje, mas isso é difícil. Exatamente. Chega um certo ponto que se você não tiver a remuneração, e aí, só desculpe te interrompendo, acontece uma coisa que a gente sabe que é inerente. Né? Agora aqui, antes do programa, a gente conversando, o Tony falou, hoje um dos grandes, não digo problema, né, Tony? Mas uma das grandes coisas que tem hoje na Fazenda Serrinha é a pressão imobiliária. Né? Perdemos 180 hectares para o aeroporto, que já chegou aqui do nosso lado. Daqui um pouco chega a empresa de galpão que quer alugar ali, porque está do lado, está na margem da 381. Chega uma outra grande construtora, e aí isso é do ramo imobiliário, quer botar um condomínio fechado. Nós tivemos aqui quantas fazendas aqui em Betim que foi desapropriado, não foram compradas para fazer aquele cilindro industrial da 262 do público privado ali tudo ali de Betim ali, da entroncamento da 381 com a 262 até chegar em Joatuba, era tudo propriedade rural. Propriedade. Exatamente. Só o doutor Evandro tirava lá leite. 2 mil litros de leite. Então, mas isso é fruto do desenvolvimento, né? Mas, quando o produtor rural faz a conta, e aí isso é do ramo imobiliário, você pode falar se eu estou fazendo a conta errada. Ele chega lá e vê que a propriedade dele, se ele vender, se ele pegar aquele dinheiro ali e aplicar no banco, ele tem uma remuneração de X, Y, Z. E ele vê que ele está trabalhando de sol a sol ali, e ele está no vermelho, chega um certo momento que a paixão não segura. A pecuária, ela é trabalhosa. Trabalhosa, os bastidores né? dá trabalho. É fadiga mesmo. Não tem como, não é fácil. Se a carne chegar até no pratinho lá do consumidor final, meu amigo, é muito trabalho que foi aquele bastidores. Produtor rural, você tem que ter duas coisas. Trabalhar e acreditar em Deus. E hoje é diferente de antigamente. Hoje as pessoas, por verem isso, os herdeiros, eles não querem continuar. Eles não querem continuar, porque tem outros inúmeros investimentos, igual eu trabalho, não fazendo merchandising, tá, Grace? Eu trabalho com investimento de imóveis de leilão. É um mercado extremamente rentável. Sim. Extremamente rentável. Hoje tem investimento até na bolsa. Hoje tem investimento de imóvel, né? O pessoal compra um pedaço de um prédio lá, que vai exatamente. E já pegando até fazendo uma adentro, você tocou em algo muito interessante. Por quê? Hoje as terras para o agro ela está cada vez mais diminuindo. Por quê? Hoje você tem uma fazenda muito grande. O que você faz? Chega lá um investidor, um empresário, ele adquire a sua fazenda e fraciona ela em chácaras ou mini fazendinhas. Por quê? O desejo de todo mundo que mora na cidade é ir para a roça. Só que às vezes ele não tem condição de comprar uma fazenda grande, mas ele compra uma fazenda por 30 mil, por 20 mil, uma fazendinha. Fazendinha, né? Sim. Entre aspas. Então vai só encarecendo a agropecuária e cada vez mais, eu estava conversando isso com a minha esposa esses dias. Falei, olha, ao momento de entrar no agro, o pessoal acha que não é agora, mas é agora. Porque daqui a um dia não vai ter terra para você fazer a pecuária e nem o agro, plantar. E aí, como é que vai ficar? Vai explodir os valores, meu amigo. E quem tem terra você falou, vai estar na frente. É aquele ditado, quem compra terra não erra, né? Exatamente. Os avós, a gente já falava isso e é a grande verdade. Eu vou falar de experiência própria. Eu sempre acreditei que qualidade de vida está no campo. Né? Eu tinha minha propriedade rural, tenho ela desde 2009, então eu cheguei na decisão da minha vida, que foi ali no início da pandemia, né? Eu sou de formação professor de educação física, sou bacharel em educação física, né? E tinha uma academia, né? Além de outras atividades que eu fazia, mas eu tinha uma academia e trabalhava nela também, não só gerenciando, mas eu era professor lá. Quando veio a pandemia, que fechou as academias, e aí eu fiquei
eu gosto muito, acredito muito no trabalho. Tinha 10 anos que eu não saía de férias, eu ia ficar dentro de casa sem poder trabalhar e as dívidas batendo na porta, você fica doido. Prisão do trabalho. Peguei e fui mexer lá, tirei do papel o projeto que eu tinha da minha casa no sítio. Falei, vou embora, vou trabalhar lá. E foi assim, o período da pandemia, que foi um período muito difícil para a humanidade como modo geral, mas eu atenuei ele trabalhando lá na minha propriedade. Eu arrumei um pedreiro muito doido, que ele falou, eu não gosto de trabalhar com servente, não. Eu falei, você vai trabalhar. Ele falou, por quê? Porque ele vai trabalhar, eu sei aqui, não tem jeito de você brigar comigo, eu sou o dono da obra. E eu falava que eu era o encarregado geral e o engenheiro. Trazia o engenheiro, enchia o saco do engenheiro, do pedreiro e tal, mas no final deu certo. 1 ano e 8 meses depois eu consegui fazer minha casa e tomei a iniciativa de mudar para lá. Mora eu e minha mãe lá na minha propriedade. Eu transferi o meu projeto para lá. Antes eu criava em parceria para tudo quanto é lado. Mas você tocou num assunto que eu vivenciei isso. Eu vi. Eu tenho meu terreno lá desde 2009. A quantidade de gente que mudou para a área onde é que está a minha propriedade rural. E outra coisa que você falou, ou entra agora ou não entra. Quando eu comprei o meu terreno em 2009, eu vi uma oportunidade, foi amor à primeira vista, o corretor me levou lá, eu olhei e falei, é aqui que eu quero. Eu acredito muito nisso, não tem nada por acaso, acho que Deus vai guiando a gente. Cheguei, comprei a decisão mais acertada da minha vida. Por quê? Porque se fosse me comprar hoje, eu não teria condição. Assim, eu teria que comprar fora de Betim. Porque hoje, ao meu redor, nós temos 7 ou 8 condomínios. Então, a valorização da terra foi de uma tal forma, e aí o pessoal acaba fazendo o quê? Você compra um terreno menor, e aí a própria especulação imobiliária, você vai dividindo em chácaras menores, e aí o cara acaba fazendo dinheiro, né? Que é o que você está falando. O cara pensa assim, cara, eu vou montar alguma coisa, eu vou trabalhar e tal, ou eu vou fracionar isso aqui e vender. E aí isso faz com que vai diminuindo, né? Principalmente em área como Betim, que a zona rural foi crescendo muito, e foi empurrando a zona urbana, né? Foi empurrando a zona rural, e aí isso acontece muito. O preço da terra, a gente fala aqui em Betim que dificilmente a gente fala aqui em Betim em hectare. Aqui em Betim a gente está falando em 1.000 metro quadrado. Eu costumo brincar. E aí faz com que a responsabilidade de quem está hoje em qualquer negócio aumente muito, né? Por quê? Porque você tem que ser muito bom e tem que ter uma rentabilidade naquilo. É verdade. Né? Porque senão você dorme fazendo conta. Olha, meu terreno hoje aqui está valendo tanto. Mas é uma brincadeira que a gente faz, mas isso é real. Porque eu vejo muitas das vezes amigos meus falando, olha, eu tenho uma propriedade aqui e tal, mas meu filho já não quer mexer. Ah, não, meu herdeiro aqui está esperando o dia que eu for embora, ele vende isso aqui e vai para a praia. Viver de renda e tal, ou investir na bolsa. Só que eu acredito muito que não, investimento, né, principalmente essa moçada que está nos vendo aí, não existe locação de riqueza sem trabalho, né? Para você poder fazer essa caneta aqui, alguém teve que trabalhar. Para você fazer esse chapéu aqui, alguém teve que trabalhar. Para você fazer esse copo lindo que está aqui, alguém teve que trabalhar. Não existe o papel, o dinheiro, o papel pelo papel, entendeu? Ele não aloca riqueza. Então, você tem que arregaçar a manga e tem que estar disposto. Por isso que, muitas das vezes, essa questão da taxa de juros no Brasil está muito alta, isso beneficia só banco. Que não produz um prego, né? Vamos falar a realidade, o banco não produz um prego e bate recorde de recorde. E muitas das vezes, às vezes a gente que está no campo não consegue a rentabilidade dos bancos, não consegue de jeito nenhum. As indústrias também têm dificuldade, porque não conseguem essa rentabilidade, os bancos batem. Quando você tem a taxa de juros um pouco mais baixa, você estimula as pessoas a investir na produção, né? O cara fala, vou deixar meu dinheiro parado aqui rendendo, ou eu vou investir. Se o juro está menor, com certeza a decisão de investir. Até para as indústrias crescer, até para a gente tomar dinheiro no mercado e continuar dando sequência nos investimentos nossos, do agro, é maior. Agora, eu queria voltar aqui, Bianca. Hoje, quais são as práticas de manejo que mais impactam na produção dos rebanhos? Então, a principal prática de manejo que mais impacta, manejo de pastagem. Então, saber manejar a pastagem. Outra prática muito importante, manejo sanitário, né? Não esperar aquele animal adoecer e morrer. Hoje a gente tem várias vacinas, o custo-benefício das vacinas é muito bom, né? O preço da vacina é muito baixo em comparação ao que você vai perder, né? Perdendo um animal, né? Um animal morrendo na sua propriedade. Na reprodução, um manejo que é muito importante é
a estação de monta bem definida. Não adianta também a gente fazer uma estação de monta que não seja bem definida. Vai aumentar o seu trabalho. Então, uma estação de monta bem definida, bem planejada, aumenta demais a rentabilidade de uma fazenda. E, principalmente, gestão. Sentar, anotar. Não, esse aqui é meu objetivo. O que eu tenho que fazer para chegar nesse objetivo? Traçar mesmo um planejamento. Tal mês a gente vai fazer isso. Tal mês a gente vai fazer aquilo. E é muito o que o ATG faz, né? A gente senta com o produtor, conversa com o produtor. Primeiro a gente faz um diagnóstico da fazenda, né? Vê como que a fazenda funciona, o dia a dia, como que os funcionários fazem o serviço, analisa tudo e depois a gente senta com o produtor para conversar com ele. Então, esse programa, por exemplo, de ATG é uma parceria mesmo, sabe? Então, você senta com o produtor, ele te fala qual que é o objetivo, qual que é a expectativa dele, e dali vocês traçam um planejamento. Então, a gente faz todo um planejamento e depois analisa aqueles resultados. Olha, deu certo. Olha, não deu certo. Onde que não deu certo? O que a gente pode fazer para melhorar? Por que não deu certo? E, principalmente, essa gestão também de pessoas. Não só a gestão financeira, econômica, mas a gestão de pessoas. A gente trabalha com pessoas. Então, é muito importante que o seu funcionário ele saiba a importância dele ali na fazenda. Ele saiba por que ele faz aquele serviço. Por que ele tem que tirar o gado daquele pasto hoje e passar para o outro pasto? O que aquilo impacta na produção dele. Sabe? Ele tem que entender isso para ele querer fazer bem feito, né? Para ele querer ajudar. Então, a gestão de pessoas, assim, é fundamental hoje em dia. Em todos os setores, não só do agro, né? Mas em todos os setores é muito importante. Bacana. Tony, que conselho você daria hoje, né? Você que está aí há mais de 3 décadas aí no agro, na pecuária de corte, qual o conselho que você daria hoje para quem está querendo iniciar na atividade? Primeiro, Gleice, eu acho que tem que ter uma gestão boa. Qualquer atividade você tem que ter uma gestão muito boa. Segundo, eu acho que você tem que buscar genética. E terceiro, eu acho assim, pastagem é uma coisa primordial numa fazenda. Primeira coisa que você tem que fazer é cuidar das pastagens. Não adianta você deixar os pastos acabar para depois você ir reformar a pasta. Se você gasta R$1.000 de adubo por ano no pasto, é muito menor do que você gastar 5.000 para reformar um hectare de pasto. Nós tivemos ano passado um curso aqui, inclusive de pastagem, e eu fiquei surpreso. Eu não participei do curso, mas eu estava lá na abertura e depois acompanhei, porque todos os grupos, todos os cursos que tem em Betim, a gente monta um grupo no WhatsApp com os participantes, até para o pessoal trocar o material didático com o instrutor e tal, e eu estou em todos os grupos, todos, eu não saio de nenhum. E quando eu tenho um tempo, eu acompanho os grupos, eu fiquei surpreso exatamente com o custo, quando você coloca na ponta do lápis, o custo da recuperação de pastagem por hectare. Absurdo. Muito caro. É muito caro. Então, literalmente, conselho de ouro, né? Há mais de 3 décadas na pecuária. E às vezes o produtor não dá tanta importância justamente por isso, porque ele não coloca na ponta do lápis tudo que ele gastou. Não coloca hora de trator, só, comprei tanto de insumo. Mas não é só isso. E o seu tempo? O tempo também é dinheiro, né? O seu funcionário gastou quantas horas para fazer isso? Então, se ele colocar realmente na ponta do lápis tudo que ele gasta, ele começa a entender melhor exatamente. O que ele precisa fazer. Exatamente. E aí ele quer fazer. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, eu tenho muita limitação porque o proprietário ele não aceita as minhas orientações. Mas você explicou para ele, você mostrou para ele a importância daquilo, ele entendeu, porque é muito importante também a pessoa entender. A comunicação hoje em dia é tudo. Então, não adianta eu falar aqui e vocês não estão entendendo nada. Não vai ser efetivo, né? Então, é muito importante o produtor entender tudo isso para que ele realmente queira fazer e queira melhorar. E aí, só outra coisa que eu queria falar, que a gente estava falando das gerações, né? Que os filhos não querem pegar as fazendas dos pais. Mas eu vejo que é muito isso.
o produtor ele tem muita mania de ficar reclamando, está muito ruim, não faz essa conta, não tenta melhorar, então ele só mostra para o filho assim, é ruim demais, você trabalha demais, você gasta demais, você não tem incentivo do governo, o cara vai querer ir para a roça trabalhar? Não. Quando a gente começa a fazer essa gestão de dados e a fazenda começa a melhorar, a ser realmente lucrativa, a gente vê filhos querendo participar da atividade também. E aí a gente vê uma... Quando você tem assim, uma reclamação do produtor, você pode observar. O cara fica só reclamando. O leite é ruim, o leite tem que jogar fora, tem que dar para pouco, não sei o que e tal. Vou parar com isso, vender essas vacas tudo. Você pergunta do cara qual o custo de um litro de leite Ele não seu. sabe. Ele não sabe. É exatamente isso. E o de corte não sabe quanto que custa para produzir uma arroba. Por isso que, às vezes, ele toma muito prejuízo. Agora, vocês prestaram atenção no que a Bianca falou, que comunicação é tudo. Né? E antes aqui, nos bastidores aqui do programa, ela nossa, que eu tô toda envergonhada para poder falar. Tá mandando super bem. E agora chega agora no programa, não, comunicação é tudo. Aí a gente dá para perceber que comunicação realmente é tudo. Né? E tem uma coisa que eu acredito muito, e que isso serve, né? Você como uma pessoa jovem, eu não tão jovem, o Jonas também jovem, né? O Tony um pouquinho mais experiente, você vai aprender isso, que a gente, quando sai da zona do conforto, a gente cresce. Com certeza. Ninguém cresce na zona de conforto. Ninguém cresce fazendo o mesmo e o que você tem costume de fazer e lá perto dos seus, porque lá você sempre vai ser a queridinha, lá você sempre vai estar certo, lá conversar sem câmera, sem microfone, lá no seu quarto, tal. A gente não cresce na zona de conforto, a gente cresce quando é desafiado. E eu tenho o costume de desafiar quem trabalha comigo exatamente porque eu sei disso. Eu sou fruto da vida exatamente do desafio. Todas as vezes que eu me desafiei, eu cresci. Todas as vezes que eu fiquei na minha zona de conforto, eu fiquei estagnado. Né? Eu acredito muito que a gente tem que ser desafiado. Nós somos filhos de Deus, então nós somos fadados a crescer. Sim. Fadado a evoluir. Né? Porque se a gente é filho de Deus, a gente é fadado a evoluir dia após dia. Então é por isso que eu fiz questão de falar, tô com vergonha, vai sem vergonha mesmo. Tô com frio na barriga, vai com frio na barriga e você tá vendo o resultado que tá ficando bacana aí, tem tudo na cabeça, tá entendendo tudo, tem certeza que o que ficou faltando você estudou muito e isso vai ter reflexo no atendimento que você vai dar pro pessoal, porque é assim que a gente cresce, espero que isso sirva para você poder entender. O frio na barriga, esse friozinho que a gente sente na barriga, exatamente é isso que te faz dar um salto lá na frente, porque qualquer outro lugar que alguém te chamar para um podcast, você fala, eu estou preparado. Eu já fui no primeiro. O que te motivou a entrar? O que mais te motivou, assim? O que você pensou na hora de você falar, eu quero entrar no agro? Vou só te falar uma coisa, que palavra tem poder. E eu, com 5, 6 anos, o pessoal me perguntava assim, você quer ser o quê? Eu falava, jogador de futebol ou fazendeiro. Joguei no Cruzeiro 3 anos, eu sou de uma família de jogador de futebol. Meu avô jogou no América, foi decampeão, pai do meu pai. Meu pai foi para o jogador profissional, eu joguei no Cruzeiro 3 anos, para infantil e juvenil. Não consegui ser jogador de futebol, mas eu tentei. Mas agora eu sou pecuarista. Então, eu acho que é isso que você falou, né? Desde criança você tinha esse sonho. Essa era a sua motivação? Exatamente, Gleice. Foi o amor alinhado, né, com o meio de investimento mesmo, né? Era uma meta que eu tinha, né? Antes de eu casar, eu sentei com a minha esposa. E depois eu vou até contar algo aqui muito interessante, engraçado. Não, dá conta de uma vez que tá passando tão rápido, mas eu tô chegando no final. Não, quando eu decidi realmente, né, aportar uma parte do investimento para pecuária, ela olhou para mim assim, você não vai fazer isso não. Você tá doido? Você não vai fazer isso não, né? Não vai fazer isso não. É igual da turma do cavalo. Nossa. Se a minha esposa vendeu os meus cavalos pelo preço que eu falo que custa, eu tô pedindo. Não, e assim, é engraçado porque ela sempre vendo o leilão, né, visitando as fazendas e tal, e ela vê aquele lamaçal, aquela lida, aquela brutalhada. Ela olha assim, meu Deus do céu, você não vai fazer isso não, dá trabalho demais. Ela fala assim, eu vou, não, eu sei que vou. E inclusive eu quero incentivar, né, acredito que esteja jovens nos vendo, se porventura você tem uma terra aí e tem medo de empreender no ramo da agropecuária, eu não falo só da pecuária em si, olha, é totalmente viável, rentável, por quê? Principalmente a pecuária. As pessoas
claro, o Brasil, as pessoas são extremamente consumistas. Principalmente de carne. Carne no ano 2025 temos 31 milhões de toneladas consumidas do Brasil. Muito se fala em exportação, né? Mas ele esquece que 80% é mercado interno. 80%. O brasileiro ele pega dinheiro emprestado para poder fazer um churrasquinho no final de semana. Exatamente. É verdade ou não é, Tony? É. Para fazer um churrasquinho no final de semana. Entende? E não gosto de carne ruim, não. Gosto de carne boa. Carne boa, picanha. Gosto de carne boa. Então, vale a pena começar. Então, você tem que fazer uma boa gestão. E foi o que me incentivou. Eu falei assim, eu vou começar porque eu dou conta. Eu vou estudar, eu vou aprender na marra, mesmo que vai ser difícil. Teoria, eu sei que eu vou errar, prática, mas eu vou acertar. E comecei a estudar. Por onde que eu vou? Bezerro, o retorno demora. A recria de bezerros pode ser demorada, então eu vou pro confinamento, eu vou depois, aí depois eu parei, né? Aí eu já aprendi um pouco, falei assim, não, peraí, deixa eu ver uma outra parte aqui, fazer uma recria intensiva pro confinamento, porque aqui o gasto vai estar muito alto. Então eu procurei, né, e quero agradecer também o Sicredi aqui, a Raina, que é a gerente agro aqui de Minas, de Belo Horizonte. É uma pessoa assim, extremamente maravilhosa que olha para os produtores pequenos. Que bacana. Sabe? Olha para os produtores pequenos e fala assim, não, vai dar certo, vamos tentar. Não foi fácil. Não foi fácil. É difícil conseguir um crédito, mesmo você sendo empresário. Tudo. Pessoal, é muito difícil. E quando você consegue, você tem que valorizar. Né? Porque ali você vai estar não só fazendo para você, mas você vai já estar gerando renda e fazendo a economia do Brasil girar. Né? Isso que é muito importante. Então eu tive esse incentivo, determinei, coloquei a fé totalmente em Deus que vai dar certo e está tendo. Estou fazendo um trabalho escalonado lá, né? Hoje eu estou com 20 cabeças, mas eu quero até no final do mês, até mesmo por causa do pasto, né? Colocar lá em torno de 50 a 60 cabeças para fazer um giro rápido, né? Aproveitar as águas. Que bacana. É esse o meu pensamento. Assim. Muito bacana. Quando eu estava na minha academia, tem quem me conhece e conhece agora, outro dia eu recebi uma amiga minha lá no meu sítio, eu estou lá dentro, eu tenho um Compass, lá um projeto para 20 vacas, eu lá no meio das minhas vacas, no meio do Compass, ela olhou assim e falou, Gleice, quem te via lá na academia, de bermudinha, de tênis e tal, e agora você no meio das vacas, eu falei para ela assim, pergunta onde eu estou mais feliz. É exatamente no meio, eu gosto, eu chego em casa às vezes à noite, né, trabalho, depois a gente passa na academia, eu vou treinar, e depois eu chego em casa à noite, eu paro lá na porta do meu curral, fico olhando para minhas vacas de tanto que eu gosto. E foi uma meta que eu estabeleci, Gleice, falei assim, eu estava com 18 para 20 anos, não lembro. Eu falei assim, com 40 anos eu vou estar morando na roça, mexendo com boi, criando galinha. E vai estar. E olha, eu não sei se eu vou conseguir, mas o primeiro passo já foi dado. Tá mais perto do que ontem. Exatamente. Pessoal, o tempo passa rápido. Queria já de antemão agradecer muito a todos vocês que vieram aqui, passar para vocês fazer as considerações finais. Foi um programa muito bacana. Esse tempo que a gente fala aqui, muitas vezes o pessoal fala, não, vai demorar. Quando assusta, eu já estou pedindo para fazer as considerações finais, que nós já chegamos no finalmente aí. Tony, muito obrigado e passar para você fazer suas considerações finais, meu amigo. Eu só queria acrescentar uma coisa aqui, Gleice. Por exemplo, na Fazenda Serrinha a gente maneja extensivamente, né? Totalmente. E nós temos um ganho de peso médio lá anual de 600 gramas por dia. Que bacana. Então, dentro do ano, 365 dias, a gente tem mais de 7 arrobas por animal. Que bacana. Então, eu compro na região de uma faixa de 11, 12, 13 arrobas. Com o ano, os animais saem lá com 18 a 20 arrobas. Então, é um negócio que eu recomendo a pessoa entrar, porque é um negócio rentável. E só com pasto, o pasto já existia na fazenda, quer dizer, a única coisa que faz é cuidar dele, e com sal proteinado e sal mineral nas águas. Que legal. Só perguntar aqui que eu fiquei curioso para saber. As Nelore leiteiras, você chegou a ter Nelore lá que deu quantos litros de leite? Eu acho que essa pergunta, até quem está nos assistindo, está doido para saber. Nós levamos uma vaca aqui em Pará de Minas que deu 32,1 kg de leite. Nelore. 32,1. Meu Deus. 32,1. 3 ordens. A média lá da lactação das Nelore, então, estava em torno de quê? 12 na média. 12 litros. A pasto. A né, pasto. Claro.
12 Na litros. Páscoa um pouco de ração. Um holandês aqui dá isso, né? Não. Não. Hoje você mais, falar isso pro produtor. Graças a criador de genética. leite. Graças a genética. Essa seleção foi Então, a vaca Nelore que mais deu leite lá, 31. 32,1. 32. Pará de Minas. Tony, 3 ordenhas. Meu Deus. muito obrigado por essas informações, por essa história muito bacana. Né? Tá aqui, Nada. quem quiser, inclusive, visitar a fazenda lá e escutar essas histórias. Obrigado mesmo, Tony. Passar para você fazer as suas considerações finais, meu amigo. Um prazer receber você aqui, Jonas. Imagina, é um prazer todo meu. Agradecer a você, Gleice, Alexandre, mais uma vez o João Pedro, a Bianca, que conhecemos recentemente. E quando o João falou, né, que ela trabalha, eu falei, João, pelo amor de Deus, me passa o contato dela. Eu preciso disso. Eu necessito disso. E deu certo, né? Me incluir aí. E vai ser uma parceria de sucesso. Agradecer também a Deus, né, por essa oportunidade. A gente sabe que não é por nós, né, Gleice? É sempre pelo outro e por um propósito, né? Nós não estamos aqui nessa vida só por nós. É sempre pelo outro. Assim como Jesus morreu naquele lugar por nós, né? Para nos salvar, para nos dar uma vida eterna. Então, muito obrigado. Desejo do meu coração é que o agro, por completo, seja valorizado, né, no nosso Brasil, o que nós precisamos. E eu acho que o agro, junto com o transporte, são dois mercados assim que não são valorizados, mas que é o que sustenta o Brasil. É o Brasil. Isso. Sustenta o nosso país. Né? Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Desejo sucesso para vocês aí. Continue com esse podcast, porque eu tenho certeza que vai transformar a vida de muitas pessoas. Obrigado. Tá bom? Bianca, suas considerações finais. Eu queria agradecer, né, os dois produtores que toparam a vir. Muito obrigada. Agradecer ao Gleice pelo convite. Realmente, na zona de conforto a gente não cresce, não evolui. Eu estava muito nervosa, mas foi bem tranquilo. Obrigada. E espero que a gente consiga fazer um trabalho muito bacana lá e nas outras fazendas também que a gente assiste. E o convite está feito para, assim que completar o ano, vocês voltarem aqui para falar como é que foi, se as expectativas de vocês no grupo do ATIG, do gado de corte, foram totalmente contempladas, porque o tamanho da responsabilidade da mocinha aí é grande, tá? Eu posso falar do arroba aqui, Gleice? Pode, rapidamente? fica à vontade. O meu, eu sim, não tenho uma rede profissional, né? Mas eu tenho um Instagram que eu mostro no dia a dia mesmo, com as dificuldades, até para incentivo das pessoas. Chama @PrimeRanchoOficial. E eu tenho o meu também, que é profissional, as pessoas quiserem aprender mais sobre investimento. E eu falo também da pecuária, que é jonas.primeinvest. Né? Então, segue lá, porque compartilha aí o preto no branco mesmo. Obrigadão, gente. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um programa nosso aqui do Minas Agro Podcast. Queria agradecer a todos vocês, falar para o pessoal seguir aí o nosso canal, para que a gente possa chegar ainda mais longe, levar as histórias, igual a gente teve aqui, belíssima aqui da turma do ATIG, de gado de corte, do Sindicato dos Produtores Rurais de Betim, em parceria com o Sistema FAENC Senar, para que a gente ative as notificações, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é de qualidade, para que chegue mais pessoas. Estamos aqui com os produtores contando a história de quem ajuda a alimentar esse país de tamanho continental que é o Brasil. Muito obrigado a todos, até o nosso próximo programa. Valeu, pessoal!